Fala pessoal, professor Edgar aqui e vamos a mais um exercício sobre equilíbrio de uma partícula. Em C, dois cabos estão amarrados e carregados conforme mostra a figura ao lado. Sabendo que o ângulo alfa é igual a 20 graus, determine a tensão no cabo CA e no cabo BC. Então, pessoal, nesse exercício, a gente percebe que a gente tem esse corpo, tudo bem? Essa massa aqui de 200 quilos. Essa massa ela está sendo sustentada por esse cabo principal, que está ligado a esses dois cabos aqui. E eles estão fixados nesta estrutura, bom? Onde entre A e C a gente tem um ângulo de 40 graus e no ponto C e B a gente tem um ponto a gente tem um ângulo alfa, tudo bem? Aqui é o B. E aí ele pede para a gente calcular, né, as trações, qual que é a tensão no cabo CA e no cabo BC. Então vamos lá? Então a gente chega nesse diagrama aqui, ó. Veja se vocês me compreendem. Então eu tenho uma carga, então essa carga, então tem uma carguinha aqui. Essa carga ela tem a força peso, né, certo? Que vai tentar trazê-la para baixo, bem? E aí essa carga ela está sendo sustentada por dois cabos, bem? E aí eu monto esse diagrama. Olha que interessante. Toda essa representação fica assim, ó. Então tem uma força aqui e aqui, ó. Bem, é bem simples, tá bom? Aí agora o que a gente precisa? A gente precisa fazer a somatória das forças em X e em Y, para que nós atendamos às condições de equilíbrio. Ou seja, se a carga ela está parada, significa que está em equilíbrio. Portanto, a somatória das forças no eixo X e a somatória das forças no eixo Y tem que ser igual a zero, para que haja essa condição de equilíbrio. Então, vamos à resolução do exercício. Então, primeiro eu faço o levantamento dos dados que eu tenho. Então, aqui eu tenho a tensão no cabo A, então TA, bom, e aqui TB. Então, aí a gente tem as representações das tensões, tá bom? Nos cabos, e aqui da massa do corpo, tudo bem? Tanto em X quanto em Y, tá bom? Então, a gente tem aqui a componente TA menos cosseno 40 e TA seno 40. São as componentes das minhas tensões, tá bom? Então, a gente já viu nas aulas anteriores como que a gente faz essas decomposições aí dessas tensões, ou desse vetor, no caso, né? A gente tem um valor de uma resultante e a gente decompôs essa resultante em componentes. E aqui a gente tem o componente da massa do corpo, tudo bem que é 0 e menos 200, 0 porque ela não tem deslocamento no eixo X, e menos 200 porque essa massa ela tende a cair, né? Tudo bem? Aí depois a gente vai colocar aqui o valor da aceleração da gravidade para obter o valor do peso. Então vamos lá, vamos resolver o exercício para a gente não perder tempo. Então, ó, somatória das forças no eixo X tem que ser igual a zero, isso a gente já conversou, tudo bem? Então, ponto pacífico nesse ponto. Então, preciso analisar tudo que está aqui em zero, tudo que está em X. Bom, então esse é o primeiro ponto. Quem que está em X? Nesse caso aqui. Então, zero, tá bom? Ou seja, a minha massa ela não está se deslocando nem para a esquerda nem para a direita, zero. Então, não tenho nenhuma não tem força sendo aplicada nesse caso aí. Agora, menos TA cosseno 40, então aqui, ó, TA vezes cosseno 40, então menos TA cosseno 40, tá aqui, e TB cosseno 20, então, ó, TB cosseno 20, fiz esse produto, e aqui o zero. Bem, eu somo todas que estão em X. Lembra que nós montamos aqui, ó, a gente montou, e eu preciso decompor a força, ó, tem que decompor aqui e tenho que decompor a minha força, ó. Bem, então eu tenho que somar todas essas forças. Eu somo tudo que está em X e depois eu somar tudo que está em Y, tudo bem? É isso que a gente está fazendo aqui.
Portanto, eu encontro que a expressão para encontrar a tensão A, TA, é TB cosseno de 20 dividido por cosseno de 40. Agora vamos fazer a somatória das forças em Y. Para fazer a somatória das forças em Y, condição de equilíbrio, então a somatória dessas forças tem que ser igual a zero. Então eu vou somar tudo que está em Y. Bom, então eu tenho aqui a massa do corpo acelerada pela gravidade. Está descendo, né? Então menos 200. Menos 200 vezes 9,81. Bom, mais TA sendo 40, então eu tenho a TA aqui, ó, TA sendo 40, eu tenho essa componente aqui, e tenho TB sendo 20, então outra componente, ó. Essas duas para cima são positivas, e essa daqui que está para baixo negativa. Agora o que eu vou fazer? Olha que interessante. Aqui eu tenho uma equação e duas incógnitas. Como que eu resolvo isso? Simples, porque eu já consegui aqui, ó. Eu consigo resolver essa incógnita. Quando eu jogar para cá, a minha equação inteira só vai ter TB de incógnita. Então, essa é a solução para a gente fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Substituindo, usando a regra da substituição, eu tenho essa expressão. Resolvendo essa expressão, eu sei que TB vai ser quem? 200 vezes 9,81, tudo isso dividido por cosseno 20 dividido por cosseno 40, vezes seno 40, mais 20, seno de 20. Portanto, eu vou encontrar que a tensão B é de 1.735,49 newtons. Bem, então, a tensão em B é essa daqui. Bem, ou 1,7 kilonewtons. Agora, uma vez que eu já tenho, essa foi a expressão que eu encontrei para A, eu preciso encontrar TB. Então, eu tenho duas equações, duas incógnitas. Só que eu já resolvi uma, eu já encontrei o valor de TB. Basta substituir, então. Uma vez que eu substitua, eu encontro que o valor de TA é 2.128 newtons, tá bom? Ou 2.128,89 newtons, ou 2,13 kilonewtons. Bom, encontrando o valor de TA e TB para esta problemática. Com isso, a gente resolve a demanda do problema, que é apresentando esse diagrama aqui. Ele pede as tensões em CA e em BC. E nós encontramos os valores. Os valores são TA, que é a tensão em B, né? Aqui, ó, TB, dá 1,73 kN, e TA, 2,13 kN. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Até a próxima. Valeu, fui!